Uma das peças que mais valorizam a miniatura é o estado dos seus para-brisas, do vidro traseiro, dos vidros laterais. E se ele estiver assim, embaçado, raspado, fosco, com um arranhão, será que tem jeito isso? Vou te mostrar aqui nessa pequena dica como é que eu faço para recuperar uma peça assim. A primeira coisa a fazer é aplicar aqui uma pasta de polir de acabamento, aquela fina. E de preferência que ela seja mineral. Pasta de polir à base de água não funciona muito bem, não dá aquela limpeza, né? Eu prefiro usar a mineral, né? Até eu exagerei um pouco aqui, não pode colocar assim tanta massa, ele tem que ficar assim com esse aspecto engordurado. Bom, uma vez feito isso, com a estopa você vai dando o primeiro polimento. Como é uma peça muito frágil, cuidado com a força que você aplica nisso, para não trincar e nem quebrar, né? Então apoie bem e vá friccionando sem fazer força, né? Até que aquela sujeira inicial ela começa a desaparecer. Então, lembra que ele estava meio embaçado? Aquele embaçado ele já desapareceu. Ficaram agora aquelas partes que eram mais severas, né? E você vai repetindo essa operação até que você tenha a superfície do vidrinho completamente desembaçada. Ela volta a ter aquele brilho. Depois que você fizer isso, você vai perceber que o que vai persistir nela são os raspões mais fortes e os arranhões. Esses arranhões, eles não saem mais com a fricção da massa de polir, né? Então você chegou no máximo da eficácia de polimento no caso. Então você vai fazer isso na parte interna. E aí agora, o que nós temos aqui? Não sei se você consegue perceber, mas aqui tem um arranhão. Esse arranhão, só esse tipo de polimento, ele não vai desaparecer. E ele é um arranhão interno, mas ele dá para ver externamente. Não sei se você consegue ver aqui no vídeo, mas na parte de fora, aquele pequeno arranhado existe. Então a gente vai passar para a segunda fase, que é com a lixa d'água, aquela lixa de acabamento a 2000 a 1500. Nós vamos lixar a parte onde está arranhado até que ele desapareça. Na realidade nós vamos gastar a superfície do plástico, né, até nivelar ele com o resto da peça e teoricamente o arranhão vai ter que desaparecer. O brilho foi embora, a translucidez foi embora e o arranhão, se você perceber, também foi embora. Então, o que fazer agora para recuperar o brilho e a translucidez? Voltamos à fase do polimento. Vamos pegar a nossa pasta de polir de acabamento, aquela mais fina que tem, e vamos friccionar essa parte que foi agredida pela lixa até que ela volte a ter o brilho e a translucidez anterior. É importante que não tenha, você não use força nesse processo, porque não é a força que vai puxar o brilho de volta. Se você imprime muita força, aí o que vai acontecer? Você vai criar novos arranhões, que esse plástico ele não é um acrílico, ele é muito sensível. Então a força, em vez de ajudar a trazer o brilho e a translucidez de volta, o que ela vai fazer mesmo é criar novos arranhões e novos raspões. Então, sem força alguma, apenas com fricção, você vai conseguindo repor o estado original desse plástico.
Uma vez polido, sem arranhão e translúcido, você percebe que ele ainda é meio opaco, ele não tem aquele brilho. Aí nós vamos mudar a estopa para aquele disco de algodão. Ele vende nas farmácias, geralmente as meninas usam para retirar a maquiagem. Esse disco de algodão ele vai complementar o seu polimento. Se você não tiver a maquininha e a peça necessária para fazer esse tipo de trabalho, a insistência com esse disco vai dar a você o mesmo resultado da máquina. Porém, você vai passar um bom tempo aí polindo, 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 até que aquele aspecto engordurado desapareça e fique aquele cristal. Essa é a ferramenta que você vai usar na maquininha para fazer o polimento. Mas é necessário que você saiba de um detalhe. Essa peça, essa ferramenta, ela deve ser aplicada sempre saindo da peça. Percebe? Essa seria a rotação que a máquina faz, bem lentamente. E esse é o movimento que você vai ter que fazer. Você nunca vai entrar com a ferramenta, porque se você entrar, por exemplo, assim, o que vai acontecer? Você está arriscado a quebrar, porque ele vai travar na peça e a velocidade é muito grande. Ou você vai travar, ou ela vai voar longe da sua mão. Então, você nunca entra com a ferramenta, você sempre sai com ela. Então, você deve verificar qual é a rotação da sua máquina e sempre trabalhar com ela saindo da peça. Então, você vai ter duas vantagens. Primeiro, que você não vai estragar a peça. Segundo, que você não vai estragar a sua ferramenta, né? Porque se você entrar com a ferramenta, a própria peça vai servir de faca e vai danificar o seu feltrinho. Um conselho sábio agora: se você nunca trabalhou com mini retífica polindo alguma coisa, não faça isso direto na peça, porque você precisa dosar a força e a suavidade com que a ferramenta vai encostar no plástico. Se você fizer força demais, o que vai acontecer? Ele vai queimar o plástico, vai haver uma raspada e aí vai ser muito difícil você conseguir recuperar essa peça. Então, se você nunca trabalhou com essa maquininha, você treine antes. Aí sim você pode trabalhar no vidrinho. Caso contrário, o risco de você perdê-lo vai ser muito, mas muito grande. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e até a próxima com 5 minutos para uma dica.